E aí, pessoal, tudo bem? Eduardo Guedes na área. Eu vou gravar uma aula sobre a matriz do ouro aqui para ajudar um amigo, meu xará Edu, lá do Crato. Então vamos lá. Abrindo aqui o navegador e aí eu vou procurar o TradingView. Entrei aqui no TradingView. Beleza, eu já estou conectado, né? Que é uma conta gratuita que eu tenho, tá? É o básico. Eu vou ensinar bem basiquinho aqui. Eu não pago o TradingView. E o que que eu vou fazer agora? Clico aqui e vou procurar o ativo SHA-USD. Deixa só ele liberar aqui para mim. Ah, beleza, já está aqui, ó. Eu vou abrir o gráfico, certo? SHA-USD. Esperando aqui abrir o gráfico em tempo real do ouro. Beleza. Abrindo aqui, ó, ele já abriu com o SHA-USD e o SHA-Euro, né? Então já tenho duas comparações aqui, ó. O que que eu vou fazer? Bem aqui, ó, do lado do ticker, né? Tem esse maisinho aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou adicionar outros. Então, basicamente, eu vou adicionar todos as moedas que compõem o DXY, exceto a coroa sueca. Então, beleza, já tem aqui, olha, o JPY. Acabei adicionando duas vezes. Deixa eu tirar aqui. Para tirar é só clicar nesse xizinho, passar pelo nome aqui, ó. Clicar aqui. Aí eu vou de novo aqui. Beleza, SHA JPY, o SHA CHF, o NZD que tá bem. Por que o NZD? Porque ele é muito importante na extração de minério, né? Principalmente do ferro lá. Então, quando a gente vai operar pares ali, minors ou exóticos, a gente vai também olhar para lá para a Oceania. Então, já falando de Oceania, então eu vou colocar Shao Audi também. Beleza, já tem aqui o euro, JPY, coroa sueca, em dólar neozelandês, australiano. Então, outro dólar, o canadense. Faltando, né? Shao, CAD. E agora tá faltando a libra esterlina, GBP. Já, quem tá faltando? Já temos 6, tá faltando mais um. JPY, Audi. Tá faltando uma. Bom, daqui a pouco, quando eu lembrar, eu coloco aqui. Mas o outro ativo importante que eu preciso colocar aqui, eu vou colocar o título do Tesouro Americano de 10 anos, que é o S10Y. E eu vou colocar ele aqui, beleza? Tá faltando uma moeda. Deixa eu tentar já. Euro, já tá ali. JPY, CHR, NZD, Audi, GBP. O CAD tá lá? Não, o CAD não foi, né? Então é ele que tá faltando, beleza. Tchau, CAD. Beleza, completo agora. Aí, outra coisa importante aqui é olhar essa escala vertical aqui, ó. Ela tem que estar
percentual. Então eu clico aqui e vejo se estiver marcado, beleza. Se não estiver, eu venho aqui em marca. Isso aqui é importante para a gente. Não preciso ver os valores, senão não vai dar para a gente observar. Eu gosto de mudar o do T10 aqui, ó, a cor dele para preto. Por quê? Para ficar bem destacado para mim o tempo todo. Então, aí a outra coisa importante que eu tenho que fazer. Puxa, tem essa linha tracejada aqui, né? Na minha esquerda aqui. Isso aqui indica o início de pregão, de sessão, né? Então aí eu vou fazer o seguinte, ó, arrastar tudinho aqui para a esquerda. Beleza, só tá aparecendo os dados desde ontem às 19 horas, tá? Então, só o que me interessa é isso aqui. Então, o que que a gente observa, olha, o 0% é aqui, essa linha contínua. Então, o que que nesse momento está aparentando para mim? Que o ouro, né? Ó, o ouro sempre aqui na frente, ó, se vocês observarem aqui, ó, SHAO, AUD, SHAO, NZD, SHAO, CHF. Então, como ele está na frente, aqui vai ser um ratio, né? Entre o ouro e uma moeda. Então, a gente tem que ver o seguinte, como ele está na frente, se o valor ali do ratio entre eles ali, tá positivo, isso significa o quê? Que o gold, né, o ouro tá mais forte do que aquela moeda. Então, nesse momento, está indicando que todas as moedas estão perdendo para pro ouro, né? Então estão mais fracas, né, do que o ouro. O que que nós podemos observar aqui também, ó? Que o T10, né, ele tá uma tendência de alta já desde, sei lá, um pouquinho antes de 6 horas da manhã aqui, né? Então, aí a gente tem que prestar atenção também, ó. A único que tá ficando com a linha tracejada aqui, ó, na horizontal, é o SHA-USD. Então significa o quê? Que o SHA-USD nesse momento, o dólar americano, ele é a moeda mais forte, né? Dentre essas que a gente colocou aqui para analisar. Então, se a gente for olhar por exemplo, o DXY aqui, ó, a gente vai ter o quê? 0,8, 0,9% ali, que o aliás, 0,8 que ele está positivo, beleza? Isso porque todas as outras moedas estão mais fracas do que o dólar. Então, provavelmente eu vou ter o quê? Uma tendência para que o dólar americano ele seja mais forte e, consequentemente, acarretou que o DXY ficasse positivo ali. Qual é a outra moeda que eu tenho que prestar atenção bastante aqui? É o euro, né? O euro tem um peso ali em torno de 60% em cima do DXY. Então a gente vai observar o seguinte, que o euro nesse momento é a segunda moeda mais forte. E aí a gente vai olhar as outras aqui. Por exemplo, o SHA-AUD, né? O dólar australiano, ele é a moeda mais fraca. E o SHA-CHF, a Libra, ou Libra já, a coroa sueca ali, franco suíço, desculpa, eles dois são as duas moedas mais fracas. Mas o que a gente tem que observar é o seguinte, que o AUD está mais fraco do que o franco suíço, né? Então, se a gente for operar AUD CHF, provavelmente a gente estaria com o movimento em declínio ali, né? Uma pequena fraqueza do AUD ali, né? Dólar australiano. Beleza, aí a gente tem que pensar o seguinte, ó. Nós temos as moedas procíclicas e as safe havens. Quais são as safe havens? São duas aqui, ó. O JPY e o CHF, né? Então a gente tem que ficar olhando essas duas aí. O CHF, ele é muito, a gente tem que olhar bastante para o ouro, né? Quando o ouro geralmente está muito forte, o CHF pode estar também forte, tem uma grande correlação aí.
outra coisa, o dólar canadense, né? Dólar canadense, ele está muito ligado ao petróleo. Quando o petróleo vai bem, o dólar canadense vai bem também, certo? Deixa eu ver outra coisa aqui. O NZD e o Aldian, eles são muito ligados à extração de minérios. Então, os minérios industriais, como paládio, minério de ferro, prata. Então, e também, se a economia chinesa ali, o Japão, eles estão bem, provavelmente as moedas CAD, CAD não, NZD ou Aldian, né, dólar canadense, australiano e neozelandês, eles vão bem também, né? Então, beleza, então, ó, tenho que observar muito aqui o T10. Nesse momento ele está subindo, então a tendência é que o XAU-USD venha descer e o T10 suba. Eles têm uma correlação nesse caso aqui inversa, mas aí o que que vai importar mesmo para a gente? Ó, se o XAU-USD vai descer, isso quer dizer o quê? Que o dólar americano ele vai ficar mais forte, né? Quanto mais para baixo esse cara for, o T10 ele vai subir. E isso vai fazer com que o dólar perante todas as outras moedas fique mais forte, tá? Então isso aqui é muito importante a gente verificar isso aqui. Uma outra coisa importante que eu posso fazer aqui, ó, é ocultar todas as outras moedas e deixar, por exemplo, só o SHA, o USD e o T10, tá? Então, o que que eu vou procurar observar o cruzamento deles aqui? Sempre a gente vai ter uma correlação inversa aqui, né? Quando um está para cima, o outro vai estar para baixo. Isso aí vai indicar que a, a força do dólar. Se tiver abrindo para baixo aqui, como estava mais cedo, né? Bem aqui assim, ó, está indicando que o USD estava muito fraco. Deixa eu voltar tudo aqui. Bom, aí o que que eu posso olhar também, ó? Eu vou abrir o Mosca. O Mosca eu vou abrir o Layout 3, que ele é mais completo. O que que eu tenho aqui, ó? Primeira coisa que eu olho aqui no Mosca, ele demora um pouquinho para carregar. Então aqui eu tenho bem aqui, ó, a parte da cesta de moedas, o DXY, né? Aqui nesse momento está indicando que está mais 0,10%, né? Então o DXY está positivo. O SD euro, né? Ele está 0,05% positivo. Então, o que que a gente observou lá no TradingView, lá com a matriz do ouro? Que o USD ele era um pouquinho mais forte do que o euro. Então, aqui a gente pode observar isso aqui, ó, né? Que realmente no momento o dólar americano está mais forte que o euro. E aí, se a gente for olhar todas as outras moedas, como eu não olhei lá a coroa sueca, que está dizendo que ele está um pouquinho mais forte do que o dólar, acabou de ir para 0%, voltou ali, né? Mas o que, que a gente pode observar? Que o dólar, nesse momento, ele é a moeda mais forte. Tá. Aí, olha só, quando eu olho lá pro dólar canadense, bem aqui, ó, dólar canadense, tá? O ouro já, o dólar americano, bem aqui, ó. Não sei se tá dando para ver, bem aqui eu tenho o SDCAD, né? Então aqui tá 0,19%. Isso aqui vai indicar para mim que o dólar canadense tá bem mais fraco do que o dólar americano. E aí a gente olha aqui, ó, petróleo, o WTI, né, que é o ali comercializado na América do Norte, né? Então ele está menos 1,13%. Isso aí, ó. Então o que que eu vejo? Correlação entre o dólar canadense e o petróleo WTI.
Então, eles têm uma boa correlação ali, positivo ali para cima de 0,5. Então, se um está positivo, o outro tende a estar positivo, tá? Bom, como eu falei, ó, o ouro, ele estava mais forte do que todas as moedas. Então, olha o que a gente observa aqui, ó, que o ouro está 0,25% positivo. Então, isso está de acordo com o que a gente estava vendo lá na matriz do ouro, tá? E aqui, ó, o S10 Treasury, né, tá menos zero, bem aqui, ó. Aqui está indicando que o T10 ele está ainda no terreno negativo. Então, o que eu preciso ver aqui? Eu preciso que esse valor aqui vá na direção positiva, né? Diminua essa parte negativa e vá na direção de estar positivo, beleza? E outra coisa importante que eu olho também aqui, é mais para quem opera WDO aqui na B3. Eu olho para cá, resumo de tendência do dólar intraday. Então tem aqui o dólar perante a maioria das moedas, né, do mundo aqui, ó. Aqui perante só as moedas emergentes, aqui o DXY, essa variação tem que estar acima de 0,30% positivo e essa linha aqui vai ficar verde. E abaixo de menos 0,30 vai ficar vermelho, indicando uma tendência de queda. E se ficar entre menos 0,30 e mais 0,30 vai ficar cinza, indicando o que? Uma lateralização. Então tudo que tiver cinza aqui, aí depende muito desse intervalo, tá? Então vai ser uma tendência de lateralização, ou uma tendência de alta, ou uma tendência de baixa. Aí aqui petróleo, acima de 0,30 vai estar abaixo de menos 0,30, né? Vai estar positivo para o dólar, tá? Correlação inversa. E se tiver acima de 0,30 positivo, vai estar vermelha, aí não vai ser bom para o dólar. O S&P 500 é a mesma história, intervalo de menos 0,30 mais 0,30. Acima de mais 0,30, tendência de alta. Aliás, abaixo de menos 0,30, tendência de alta. E acima de 0,30 positivo, uma tendência de baixa. Aqui, esses valores aqui indicam, né, a entrada e saída de capital estrangeiro no Brasil. Até tá meio defasado isso aqui, 12/1, mas seria mais ou menos 2 dias atrás, né? Geralmente eles fazem essa comparação aí. Então aqui está indicando que está de 12/1 e 11/1 para saber quanto entrou e quanto saiu de capital. Aqui está meio defasado. Geralmente não é assim, fica bem atualizado isso aí para 2 dias. Então agora no momento a gente tem uma assim 31% de possibilidades do dólar entrar em uma tendência de alta, 23% numa tendência de queda e 46% de lateralização, tá? Isso provavelmente vai mudar durante o dia, mas o que acontecia? Antes de eu descobrir o site Mosca, eu fazia isso na mão uma única vez no dia, só antes do pregão. E aí o que foi que aconteceu? Em algum momento eu descobri esse site aqui e tinha essa análise intraday. Então fica atualizando o tempo todo. Para mim facilitou bastante, tá? Então para mim ficou muito legal isso aqui. E é muito visual por causa dessa barra aqui. Às vezes fica muito verde, às vezes fica muito vermelha. E aí não necessariamente vai dar sempre um trade de lucro aqui. Pode ser que aconteça alguma coisa ou não esteja indo de acordo com a, a economia mundial, e aí aqui dentro no Brasil vai no sentido contrário, mas geralmente dá certo. Mas quando foi que eu melhorei? Foi quando eu comecei a observar isso aqui. Melhorei muito, às vezes eu saía daquele meu viés de baixa, baixa, porque
na minha cabeça, se estava muito vermelho lá aquela barra, a minha ideia era o seguinte, é que iria ser só venda. E quando estava verde, eu só queria comprar, comprar, comprar. Com isso aqui, com a matriz do ouro, o que foi que aconteceu? Eu consigo mudar de ideia durante o pregão. E aí eu me tornei mais assertivo. E às vezes, onde eu estava fazendo só vendas, hoje eu consigo fazer mudar a minha ideia e começar a fazer compras. Por exemplo, agora, aparentemente, parece que o T10 está querendo subir. Então, pode ser que me indique, quando abrir o pregão aqui, da B3, 9 horas, que de repente vai começar a subir o dólar, né? Então, isso aqui eu utilizo bastante hoje em dia para me basear nas minhas operações de câmbio aqui na B3. Só lembrando que eu não opero ainda mercado internacional, eu só faço observar todo, assim, todo não, alguns dados da macroeconomia aqui para eu me basear. E uma coisa muito importante, né? Tá aqui, por isso que eu utilizo. Esses dados todos aqui vêm do investing.com. Essa pessoa condensou tudo nessa tela. Eu me acostumei, já estou utilizando ela tem mais de ano. Então eu gosto de utilizar. Então aqui eu tenho o calendário econômico, né? Na mesma tela aqui eu tenho todos esses dados aqui, né? Eu tenho os futuros de Nova York, eu tenho as, as bolsas lá, né, americanas, né, na América, eu tenho na Europa aqui também na esquerda, eu tenho Ásia e Oceania aqui. Aqui embaixo eu tenho algumas ADRs, né? E aqui eu tenho as commodities. Eu olho muito pro petróleo, o ouro e o ferro. Aí eu olho também o cobre. Por que eu olho o cobre? Porque quando o cobre vai bem, as moedas da Oceania vão bem também. Então, pode ser que isso aí vai mostrar alguma assim, força também do ouro ali. Tá? Então é importante dar uma olhada nisso, em cobre também. Tá? Então eu fico muito observando muito aqui ó, o calendário. Então hoje, quarta-feira, 31/1/2024, a gente está esperando ali os dados do variação de empregos ADP. Então tá bem aqui, ó, né? Eles estão esperando 145k, né, de novos empregos lá no setor privado. E só lembrando que o anterior foi 164k. Então, mas o que a gente tem que observar, né? Se ele vem em linha com a previsão, com o consenso dos analistas. Se tiver uma discrepância muito grande, aí pode dar um trade muito bom. Se no caso aqui, se vier acima, vai fortalecer o dólar e vai enfraquecer as moedas não, as bolsas. E se vier abaixo, enfraquece o dólar e vai fortalecer provavelmente as bolsas. Aí a gente pode ter trade aqui em S&P, Nasdaq, tá? Dow Jones, mas a galera aí que eu tenho contato, meu caro amigo e xará Edu lá do Crato, ele opera Nasdaq, então ele tem que observar isso aqui, né? O contrato futuro de Nasdaq. Bom, então hoje a gente tem que se preocupar muito com. Eu que gosto de operar dólar e eu tenho que ficar observando o calendário econômico. Isso aqui, quando vem aqui muito discrepante os dados, né? Vem muito fora do consenso. Isso aqui vai dar um bom trade, mas a gente tem que ser bem rápido para pegar essa movimentação, porque a volatilidade pode encerrar logo, né? Hoje também tem estoque de petróleo bruto lá no meio dia e meia. Tem mais alguma coisa? Sim, a decisão do FONC, né? Que é 4h30. Coletiva de imprensa aqui, ó. Taxa de fundos do Fed, na verdade, de 16 horas e 16h30 é a coletiva de imprensa. Então, 16 horas, eu já vou começar
é entrar lá no site para observar o statement do Fed lá sobre a taxa de juros. Pode dar trade também, porque o consenso aqui é manter os 5,5, tá quase em 100% mas se eles fizerem qualquer coisa para modificar, mudar 50 pontos base, provavelmente o que vai acontecer? Vai dar um bom trade, né? Se descer a taxa, bolsas vão explodir, né? E dólar provavelmente vai ficar um pouquinho mais fraco. E aí vai dar um trade de venda ah, contra o dólar, beleza? Então, eu acho para início de conversa falar sobre matriz do ouro e um pouquinho sobre o que eu observo aqui no site Mosca, só fazendo aqui uma observação. O site Mosca ele tem um pouquinho de atraso, né? Porque esses dados vêm lá da Investing.com, a gente observa que não tem, não é em tempo real, tem uma defasagem. Então, se eu observar, por exemplo, aqui, ó, o DXY a última atualização foi 8,36, tá dando 0,10 positivo. Se eu pegar e ver aqui no TradingView, o que eu vou observar? Eu tenho DXY positivo, verdinho indica positivo, né? 0,06%. Eles têm uma divergência, o Investing.com e o TradingView, mas geralmente eles andam juntos. Mas assim, não está me atrapalhando isso aí. Mas como eu observo mais aqui o DXY pelo Mosca, então que vem os dados vêm lá do Investing.com, isso aí não está me atrapalhando. Beleza? Então, ó, eu olho o DXY, aí eu olho mais o euro, que é muito importante estar olhando para o euro, ou então, de repente, uma moeda que saiu um dado, por exemplo, hoje, aqui, tinha algum dado. Ontem à noite teve dados saindo lá no Japão, né? Aí tem que observar um pouquinho aqui como como foram os resultados lá dos dados do Japão. Aqui, 6 horas da manhã, teria um dado lá na Europa, né? Na região do euro, mas não teve resultados de empréstimos bancários do BCE, mas não saiu nadinha. Então aí eu observo aqui o euro, né? Tem um peso grande e também eu observo o GBP, que é uma moeda bem forte. Mesmo quando a Inglaterra, Grã-Bretanha lá pertencia a, como é? A União Europeia, eles mantiveram a libra esterlina. Então, quando eles saíram, eles não voltaram a utilizar, eles sempre utilizaram a libra esterlina. Então ela tem um peso muito grande ainda e sempre teve, né, nas transações mundiais ali. Beleza? Mas eu olho bastante o euro aqui. Mas aí também observo as outras moedas para ver como de repente uma commodity, por exemplo, o petróleo, ela tá naquele momento ali, por exemplo, o áudio CHF, NZD e CAD, né? Então, aqui o CAD muito ligado ao petróleo, NZD e Audi muito ligados aos metais industriais e o CHF muito ligado ao ouro, né? Nem olhei como é que tá o ouro agora. O ouro aqui, ó, tá positivo, né? Como eu falei, já tinha falado sobre, ele estava positivo, provavelmente porque ele estava positivo mais forte do que todas as moedas que nós estamos observando agora. Então, espero que eu tenha sido claro aqui, eu tentei mostrar tudo que eu observo. Desculpa qualquer erro gramatical aí, né? Ou então alguma informação que seja divergente daquilo que vocês entendam, mas até o presente momento
eu tenho, a partir do momento que eu comecei a observar essas coisas, eu comecei a ser um pouco mais assertivo, a minha assertividade ficou maior e eu consigo, como eu falei, mudar de sentido, de operação, né? Então, se eu estava pensando só em compra, eu consigo, durante o pregão, mudar para venda. Ontem foi um caso, eu estava tentando vender, aí cheguei a estar positivo, e aí depois eu peguei, mudei de ideia, porque eu vi o T10 subindo e o dólar ficando mais forte perante ao, ao ouro. E aí o que foi que aconteceu também? Quando fiquei esperando os dados lá do emprego Jolts, quando saiu acima, eu peguei, já estava posicionado, e aí só segurei o trade, fiz parcial e saí onde eu queria sair desde cedo, né? Depois que eu mudei de ideia, que antes eu estava com a ideia de venda, depois eu fui para compra, né? Então ontem deu muito bom para mim, porque eu observei isso aqui, ó, muito a matriz do ouro, e eu também me ligo muito aqui nos dados macroeconômicos, né? Então, aí eu estou estudando bastante sobre isso e eu estou conseguindo fazer, operar bem. Só lembrando também, eu utilizo 4 telas, então uma tá com as ferramentas do tape reading, na outra tem os dados gráficos, né, de dólar, mini índice, na outra eu tenho só o Mosca e na outra eu tenho só a matriz do ouro. Então fica para mim bem fácil de observar o tempo todo, todas essas informações aí para operar no dia a dia, beleza? Então eu espero que tenha ajudado aí. Qualquer coisa, estou aqui para ajudar, beleza? Então até a próxima, um abraço e tchau!